Prepare-se para um vídeo mitológico. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Para celebrar os 89 anos do Fantasma, nós trouxemos nesta edição um vídeo especial contando tudo sobre o Fantasma publicado pela Mitos Editora. Como todos sabem, desde 2019, a Mitos voltou a publicar as aventuras do Fantasma aqui no Brasil. O que talvez alguns não saibam é que essa não foi a primeira vez que a editora apostou no espírito que anda. E o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo é tudo o que já foi publicado pela Mitos até hoje, desde aquela primeira fase até a atual, e no final ainda vamos ter a participação especial do Igor, nosso camarada da Mitos, que vai contar pra gente o que é que vem pela Mitos em 2025. Bem, começando aqui, a primeira publicação da Mitos com o Fantasma foi em 2007, nessa série que durou 4 números. Era uma série em formatinho, preta e branca, fez relativo sucesso na época, né? Mas as vendas foram baixas, até onde a gente sabe. As edições eram muito bacanas, porque tinha essa lombadinha quadrada, e um grande atrativo é que elas traziam histórias inéditas no Brasil. Apenas a número 2 trouxe uma história que já havia sido publicada algumas vezes por aqui, mas os outros 3 números só traziam histórias inéditas. Foi uma série realmente bacana que hoje em dia alguns fãs procuram com muito empenho. Ainda em 2007, a Mitos trouxe essa Fantasma Especial número 1, que acabou sendo o único número. Era uma edição em formato magazine. O fantasma na capa aparece inclusive com 2 cores, né? Vermelho na capa, na ilustração principal, e roxo aqui não sei qual é o nome disso, miniatura, sei lá. Também uma edição em preto e branco, mas traz uma história muito legal, que é o Submarino Alemão, uma história do Tony DePaul, com ilustrações do George Olesen, e que introduziu nas aventuras do Fantasma o Templo dos Deuses, aquele lugar que tem lá na Ilha do Éden, onde sacerdotes egípcios fizeram experiências genéticas no passado e que continua até hoje habitada por criaturas bastante estranhas. Depois de Fantasma Especial, a Mitos entrou num hiato e só voltou a publicar o Fantasma em 2014, quando saiu o primeiro número de O Último Fantasma. É a tradução de The Last Phantom, uma série feita pela Dynamite, com a arte do Eduardo Ferigato. A Mitos publicou na íntegra essa história em 2 volumes. Teve esse primeiro volume em 2014 e em 2016 teve o segundo volume. Eu gosto muito dessas edições, eu acho que elas são muito bonitas. Inclusive a Mitos trouxe até mesmo as capas variantes e também colocou aqui a história que foi publicada em The Last Phantom anual. Então a gente pode dizer aqui no Brasil que a gente tem toda a série The Last Phantom publicada. The Last Phantom teve alguns problemas de aceitação por parte dos fãs mais tradicionais do Fantasma e por isso a série foi cancelada lá fora. Também em 2016 a Mitos trouxe King's Watch, é uma série também da Dynamite que reúne Flash Gordon, Mandrake, Lothar e o Fantasma na luta contra Ming. A série parte do mesmo princípio da animação Defensores da Terra. Segundo informações, a Dynamite não pôde usar o nome Defenders of the Earth porque esse título ainda pertencia então à Marvel. Mas aqui no Brasil a Mitos colocou Defensores da Terra como subtítulo. E olha, eu já fiz um vídeo comparando essa edição aqui com a edição estadunidense e olha, nossa edição, a edição que a Mitos fez, não deve nada à edição gringa. Muito pelo contrário, eu acho ela até mais bonita, mais bem trabalhada, principalmente porque ela trouxe capa dura. Depois de 2016, as publicações do Fantasma pela Mitos entraram em um novo hiato, mas dessa vez ele não durou tanto quanto o anterior.
Em 2019, a Mitos voltou com tudo a publicar o Fantasma, a começar por essa série bacana, As Crônicas do Fantasma, série em formato italiano, lombada quadrada. Foram 8 números com histórias clássicas do Fantasma. E acreditem ou não, segundo conversas que a gente teve com o Igor, a origem dos Omnibi está aqui, mas você vai conferir isso no final do vídeo quando a gente estiver conversando com o Igor. Foram histórias também em preto e branco, tá? Tinha histórias com ilustrações do Wilson McCoy, do Ray Moore, principalmente esses dois. Eu acho que não tinha, que eu me lembro agora, não tinha com ilustrações de outros artistas. É uma edição que durou 8 números, sendo que o último foi publicado em outubro de 2021. Também em 2019, a Mitos voltou com o que a gente pode chamar de uma segunda série da revista O Fantasma, né? Trazendo histórias inéditas, coloridas, muitas histórias, né? Até o número 8 foram histórias suecas. Depois a gente teve até o número 12. O número 12 saiu também em outubro de 2021. Até o número 12 nós tivemos histórias recentes das tiras. Algumas das melhores histórias do Fantasma que foram publicadas aqui no Brasil estavam nessas edições. Realmente muito bacana essa publicação, o Fantasma, que a Mitos trouxe entre 2019 e 2021. Para mostrar que estava falando sério, também em 2019 a Mitos trouxe Em Busca da Cidade Perdida, que originalmente é Danger in the Forbidden City, uma história publicada pela Hermes, com texto de Peter David e a arte do Sal Veluto. Uma edição muito bonita mesmo, que a Mitos fez, trazendo as capas de cada... Aqui é um compilado, né? Porque a história originalmente foi publicada em formato de minissérie. A Mitos traz as capas originais de cada número e também algumas variantes, alguns extras. Em 2020, a Mitos trouxe O Fantasma por Jim Aparo, reunindo as histórias ilustradas por Jim Aparo para a Charlton. Uma edição muito legal, gente, muito bonita mesmo. Eu gosto muito dessa edição, porque ela traz assim todo um trabalho com as cores para que dê um ar vintage, um ar de originalidade. Esses arquivos não são fáceis de conseguir, na maioria das vezes você tem que comprar a revista física, escanear, tratar a imagem, e a Mitos aqui fez algo muito bonito, né? Essa edição aqui do Fantasma de Jim Aparo. Também em 2020 a Mitos trouxe A Ameaça de Escórpia. A Ameaça de Escórpia, que na verdade é um romance, não é quadrinho. Teve algumas pessoas na época que compraram achando que era quadrinho e depois andaram reclamando. Eu acho que o pessoal não leu a descrição do material, né? A Ameaça de Escórpia é uma história em prosa, adaptada dos roteiros de Lee Falk e publicada originalmente pela Avon Books, mas recentemente a Hermes republicou. Infelizmente, foi o único número dessa série que a Mitos lançou. Em 2022, a Mitos trouxe esse encadernado A Era de Ouro dos Quadrinhos com vários personagens do King Features, entre eles o Fantasma também se fazendo presente aqui. Uma edição realmente muito bacana mesmo. Acho que é uma edição lindíssima, né? O Reizinho, Recruta Zero, Rip Kirby. Muito linda essa edição de 2022. 2022 também foi o ano em que a Mitos trouxe esse Grandes Aventuras do Fantasma, reunindo 10 histórias italianas, inéditas no Brasil. Um trabalho de resgate que a Mitos fez nesse material aqui, que realmente é lindo. Eu acredito, me arrisco a dizer, que é um dos mais importantes resgates históricos de um personagem de quadrinho já publicado no Brasil. Muito bacana mesmo, Grandes Aventuras do Fantasma, muito lindo. E a publicação também começou a sair em 2022, dos Omnibi da Mitos, a coleção de Omnibi que a Mitos está trazendo. Até o momento
né? Foram 7 ônibus já lançados, já tem alguns anunciados para esse ano que você vai conferir na conversa que a gente teve com o Igor. E uma coisa aqui bacana, né? A ideia aqui é ter uma noção completa de tudo que foi publicado pelo Fantasma. Os ônibus não são numerados, mas na parte interna você encontra no expediente, você encontra lá na ficha catalográfica o volume de cada um, tá? E eu aproveito aqui para falar da ordem de leitura, que é uma coisa que de vez em quando me perguntam. Como eles são separados por artistas, primeiro você começa com o Piratas Aéreos e Outras Histórias, ônibus Ray Moore. Depois você vai para Círculo Dourado e Outras Histórias, também Ray Moore. Aí você vai para O Fantasma Vai à Guerra e Outras Histórias. Aqui já é um ônibus com a ilustração do Wilson McCoy. Sendo que você tem que levar em conta que teve pelo menos 2 ou 3 histórias ilustradas pelo Ray Moore que foram publicadas já durante o período de Wilson McCoy. Então vai aparecer história ilustrada pelo Ray Moore no meio desses ônibus. Também temos depois A Filha do Marajá e Outras Histórias. Isso aqui dá conta do primeiro... Se você ler esses 4 aqui em sequência, você lê sem hiato nenhum. Mas ainda tem os ônibus com histórias do Cyber. Leve em conta que o Wilson McCoy ilustrou o Fantasma até 61. Então aqui não tem tudo ainda que o McCoy ilustrou. Você pula, vem para Cyber e aí você começa com Ratos do Porto, Homens Perversos e O Deus Marinho. Essa é a edição mais bonita que o Fantasma já teve no Brasil em todos os tempos. É uma edição linda, com a ideia de você ter a evolução do personagem completa. E 2025 já começou com a Mitos trazendo mais um resgate histórico, que é o Fantasma por Don Newton. Essa edição bacaníssima que chegou no início do ano, bem no início do ano de 2025, uma edição colorida, que assim como Grandes Aventuras do Fantasma e o Fantasma por Jim Aparo, a Mitos fez todo um trabalho de tratamento da imagem para conferir um aspecto vintage, um aspecto de algo que é antigo e ao mesmo tempo é novo. Realmente lindo demais. E é claro que a gente não pode falar das publicações da Mitos sem falar dos brindes que eles trouxeram, né? O Anel da Caveira, né? O Anel da Proteção. Esses anéis eles não servem muito para você botar nos dedos, não. Ficam um pouquinho apertados, né? A moeda do Fantasma com o lado da proteção e o lado da caveira. Mais recentemente o chaveiro com o símbolo do cinturão do Fantasma. E, poxa, de vez em quando a gente faz compras lá no site da Mitos, eles mandam pra gente também uns marcadores muito bacanas, esses marcadores que a Mitos dá pra gente como brinde junto com as compras, né? Muito legal mesmo. Tudo isso é o que já foi lançado pela Mitos até agora, mas fica de olho no que é que ainda vem por aí nessa conversa super especial que eu tive com Igor Lopes. Saudações, Igor! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. Você que atualmente é a cara da Mitos para o público, está fazendo um trabalho ótimo, conversando com a galera, fazendo as lives que estão ficando muito bacanas. E você já é um querido aqui do Fantasma Brasil. Eu agradeço bastante. E, Igor, você tem dito que 2025 vai ser o ano do Fantasma na Mitos. A gente tem uma história do Fantasma pela Mitos muito bacana, né? Desde 2007, com as publicações que a Mitos fez em formatinho. Também teve uma Fantasma especial no formato magazine, que, diga-se de passagem, é um verdadeiro tesouro para os fãs, porque trouxe uma coisa que até então ninguém tinha visto nas histórias do Fantasma, que era a questão do Templo dos Deuses. Depois a Mitos trouxe algumas das publicações da Dynamite, como O Último Fantasma, King's Watch. E aí a gente teve um hiato até 2019, quando a Mitos retoma o Fantasma, fazendo uma série de experiências em termos de formato, né? Até eu me lembro que teve o formato do livro, que muita gente comprou pensando que era quadrinho e era o romance. Eu acho que o pessoal não lê descrição de produto antes de comprar, né?
E agora a gente tem aí o fantasma mandando bem na Mitos. Eu queria primeiro saber de você o seguinte: como é que está sendo essa nova fase do fantasma em termos de recepção do público, em termos de vendas, porque a gente sabe que o que garante a continuidade de uma publicação são as vendas. Como é que está isso aí, a percepção da Mitos em relação a esse tópico? Bom, vamos lá. O fantasma em si, ele foi uma grande paixão minha, assim. Eu comecei a ler por conta do meu avô que amava fantasma. Sempre tive um carinho muito grande pelo personagem. E logo quando eu comecei a ter um pouquinho mais de contato com o pessoal do editorial, com as seleções de título, o fantasma já estava numa experiência de um novo modelo, de um modelo que eu posso dizer que seja um modelo definitivo por parte dos fãs, né, por parte dos leitores, por parte dos apaixonados pelo fantasma, que é o ônibus. Não só o ônibus, mas também o formato no qual saiu o Don Newton, né, já saiu Jim Aparo, já saiu Peter David. Então, o fantasma, nós descobrimos duas modalidades muito interessantes para ele. A definitiva, no que diz respeito ao fantasma clássico, ao fantasma na sua origem mesmo, fantasma cru mesmo, que é o do Ray Moore, o do McCoy, o do Liante, o do Cyber, quanto o do fantasma, onde começam as experiências também lá fora com o fantasma, que é o fantasma do Don Newton, com o Jim Aparo, o fantasma da Gold Key, e assim por diante. O fantasma lá fora também passou por um momento de grandes experiências. Né? Quem acompanhou no livro do Lee Falk da Noir, eu tive o prazer e a honra de participar com a parte do projeto visual, nós conseguimos perceber que o Lee Falk ele gostava muito de experimentar também. E a Mitos entendeu que Fantasma, assim como outros títulos, mas eu gosto muito de acentuar o Fantasma e o Dread, foram títulos que nós precisávamos experimentar para entender o que o público esperava desse título. No caso do Fantasma, tinha uma demanda e tinha um desejo muito grande de algo que fosse integral. Porque nós tínhamos vários especiais com pedaços. Piratas Aéreos, Piratas do Céu, Fantasma por Ray Moore, e todos eram a mesma história, aquele mesmo comecinho, da mesma fase, nunca iam para frente. Então, a Mitos ela teve a ideia de trazer, né, isso de uma forma integral, respeitando a cronologia, né, do personagem, com as tiras diárias, tudo bonitinho, e por autor, porque os autores também eles fazem parte eles têm uma cronologia, né, do fantasma, eles fazem parte da cronologia do fantasma, conforme vai passando, toda a história que o Ray Moore tem com o McCoy, bom, isso eu acho que ficaria até para um outro vídeo, que sabe que é muita história, o pessoal que acompanha sabe que é uma saga, não uma história. Eles tinham uma história fantasticamente imensa, né? E muito bonita, diga-se de passagem. E isso reflete muito no personagem, né? Porque quando você pega algo que é cronológico, você consegue entender qual era a ideia do autor, qual era a proposta do autor, e também aonde ele queria chegar com o personagem. E com o Fantasma ficava bem claro que o Lee Falk ele tinha um horizonte gigante à frente. Ele via muito à frente. Principalmente pelos termos geracionais que ele usava para o Fantasma. Ele deixava bem claro que o Fantasma era um personagem de gerações, trabalhava com gerações, tinha uma longevidade. E isso se refletiu muito, mas muito mesmo no nosso produto da Mitos. Como que se refletiu? A Mitos ela lançou por um tempo o Fantasma em formato italiano, não sei se vocês lembram disso, que era o Crônicas do Fantasma. Era uma edição muito bonita, mas ela sofria, não só o nome era Crônicas do Fantasma, mas ela também sofria de um mal crônico, que era o pessoal falar, poxa, novamente pedaços de história, entendeu? Isso despertou a ideia da galera de, a gente tem que fazer algo integral pra galera, algo definitivo. E o Omnibus foi uma aposta, né, que foi um tiro no escuro, todo mundo ficava, e aí? Como que será que vai ser a recepção, né? Óbvio, nós esperávamos melhor, porque é uma publicação muito bonita. Quem tem o primeiro Omnibus na mão, eu nunca vou me esquecer, cara, porque pra mim, assim, que eu comecei a ler pela paixão que meu avô tinha. Quando eu peguei aquilo na mão, eu fiquei arrepiado. Fantástico, fantástico. É uma das coisas mais bonitas que eu peguei, assim, na minha mão, de verdade. Pelo personagem e também pelo resgate histórico. Todo o trabalho que a gente tinha no diagramador, o Gustavo, que ele trabalha muito bem, ele faz todo aquele requadro para ficar perfeito, para conseguir juntar as tiras. É um trabalho que tem uma curadoria muito, mas muito exigente, né? O pessoal da diretoria da Mitos tem uma paixão muito forte pelo Fantasma, ama muito o Fantasma. É um personagem que ele é muito querido. Óbvio, nós
fazemos nosso melhor em todos que a gente pode, mas quando você tem paixão já fica mais gostoso, né? Dá para ver que tem um diferencial. E a partir do primeiro Omnibus, nós conseguimos entender que o público quer realmente algo definitivo. Há muito tempo atrás, isso eu não estava trabalhando na Mitos ainda, eu estava com um amigo da galera que trabalha aqui e tal, do Yuri, do pessoal. Eu me lembro que um dia eu estava aqui nessa loja que a gente está hoje, logo quando mudou, quando eu tinha praticamente esgotado o Fantasma do Peter David, ali do Tesouro. Acho que é isso, é do Peter David. E eu lembro Em busca da Cidade Proibida. Isso, esse. Ilha do Tesouro, em busca da Cidade Proibida. E tinham 3 clientes aqui, eles eram bem de idade, você vê que a galera já lia Fantasma há muito tempo, tinha um conhecimento ímpar. E eles falaram algo que pra mim até hoje é o Coringa da coleção. Nós queremos as fases completas. Nós queremos a fase do desenhista completa, a fase do roteirista completa, pra gente poder entender onde se enquadra o fantasma. E eles falavam isso e eu tinha uma visão muito mais curta do fantasma do que eu tenho hoje. Eu tinha uma visão até muito mais clássica do fantasma, pra falar a verdade. Era muito fechada no Ray Moore e no McCoy. Até o Cyber eu tinha um pouco de, sabe? Não tenho tanto carinho quanto tinha tanto carinho quanto tenho hoje, né? Mas era muito, assim, foi a cabeça muito fechada no trabalho do Moore e do McCoy, principalmente Fantasma da Guerra. E eu não conseguia entender o que eles queriam por série fechada, qual que é a ideia de cronologia da galera. Então hoje nós conseguimos entender. Por exemplo, com a fase do Newton. Ele termina a coleção, né, de banca do Fantasma, é uma fase que encerra a coleção de banca, mas é uma fase integral do cara. Inclusive, você entende cada fase do Fantasma fechada, né, para os ônibus ou até para as edições especiais, eles têm uma intenção específica do autor e do artista. Por exemplo, o Fantasma do Newton, você vê que tem vários ganchos que o cara usa para tentar manter a história, né, para que ela continue. Ele, disfarçadamente, vamos dizer assim, com muita classe, ele tenta colocar um retcon para você. Ele tenta colocar, né? Por quê? Porque você consegue entender que na época, como era a primeira experiência de um quadrinho de banco do Fantasma, ele queria manter isso. Então, tô fechando, então vou fazer uma história forte para não fechar, para continuar. Felizmente tivemos outras séries e tal, essa se encerrou naquela época, mas você consegue entender a fase editorial do Fantasma, a fase histórica e política na qual nós nos encontrávamos, né? No geral. O Lee Falk, ele tinha uma cabeça muito à frente da época. Ele, é o tipo de cara que tinha amizade com Martin Luther King, entendeu? Tipo, assim, ele é completamente... Você pega a história desse cara, você vê que ele era muito à frente. E ele tenta deixar sempre Fantasma à frente para nós também. E muitas vezes, nesses quadrinhos que nós temos dos Omnibus em si, você encontra essas mudanças, né? Eu sempre coloco para a galera o do McCoy. O do McCoy você consegue entender plenamente, você consegue sentir o quadrinho exalar a energia da Segunda Guerra Mundial. Ele exala isso. E assim, não é aquele quadrinho que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, não, ele exala isso. Por quê? Era a realidade deles. Muitos caras serviram, muitos profissionais da área pereceram na Segunda Guerra Mundial. Então era muito vívido aquilo. Era algo assim, não é tipo, o meu avô faleceu, não. Era o meu vizinho, foi e não voltou mais. Era o cara do jornal, não voltou mais. O cara do açougue, não voltou mais. Então, isso estava na atmosfera do dia a dia das pessoas. E o Fantasma, ele trazia essa atmosfera. Hoje, você com um quadrinho integral, com a publicação integral dos Omnibus, você consegue trazer para a galera exatamente isso. Porque é um período muito maior, né? Ele está compilado, ele já vem tudo trabalhado com as fases fechadas do Fantasma. Então ele não traz para você somente a história e a equipe de arte e roteiro, ele traz também a atmosfera da época que ele era produzido. Tem alguns momentos, até no segundo Omnibus do McCoy, que um cliente estava desesperado, Igor, pularam, e não é que pulou, é que realmente não tinha tiro naquele período, né? Eles estavam em guerra, cara, entendeu? Então eu pesquisei, eu procurei, eu fui atrás, e putz, o cara mandando arquivo para Quintos perguntando, gente, e aí, o que está acontecendo? E realmente, eles não tinham aqueles arquivos. Então, a própria licenciante falou, olha, pode ser, né, que esse material não tenha saído nessa época, que a gente perdeu porque o arquivo era muito velho, mas as grandes possibilidades, né, que muitos estudiosos da época, de quadrinho, de hoje, conversam também, é que hiatos, cara, eles estavam em guerra, entendeu? Então, eu acho que a grande sacada é você não trazer somente o material
integral por trazer. Você pegar aqui do cara, esse gibi é seu, pronto. Não, é você trabalhar com a curadoria dele, com as fases, respeitar os momentos dele. Os Homens do Fantasma respeitam muito os tomos, os capítulos, os arcos, os momentos do Fantasma. Independente de serem tiras diárias, eles tinham uma cronologia e tinha toda uma razão para aquilo sair daquela forma. Então a gente respeita isso e traz a atmosfera da época. E óbvio, né, a gente conta muito com vocês, né, com dicas, com conselhos, com feedbacks. Essa fase da Mitos a gente está trabalhando, humanizando muito isso. E eu acho que isso vai tá fazendo com que o Fantasma tenha cada vez mais ênfase, porque a pessoa está conseguindo participar, né, dessas publicações, está conseguindo ver o que queria vir no produto em si, né? Isso é um diferencial muito grande. E esse ano aqui nós preparamos muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E aí a gente vai entrar na conversa, né? Tem chance de uma segunda reimpressão de Piratas Aéreos? O pessoal tem perguntado isso pra gente aqui. Tem, mas não creio que nesse ano não. Mas seguramente o Fantasma sempre tem chance de reimpressão. A questão aqui a gente fala pra galera do cronograma, né? Porque, por exemplo, esse ano aqui a gente vai trazer do Olicen, né? E pelo trabalho do McCoy e do Cyber. Nesse momento do McCoy, o trabalho é um pouco mais delicado, né? Porque são tiras que elas não vieram tão, vamos dizer assim, com um arquivo tão legal, né? Então tá todo um tratamento ainda. Do Olicen vai ser o primeiro ônibus nosso, um dos autores mais avançados do Fantasma, né? Que o Olicen vem depois do Cyber, se não me engano, né? Ele foi assistente do Cyber e pelo que eu me lembro. Sim. A fase do Olicen é relativamente curta se você compara com a do Cyber, né? Sim, e McCoy e Cyber tiveram, acho que até hoje foram os que tiveram fases mais longevas. Mais longevas, né? E o Olicen vem logo depois, quando o Cyber resolve se aposentar, o Olicen assume. Exatamente. A gente vai ter esse material, né? Vai ser o primeiro, vamos dizer assim, pós-Cyber, né? Clássico também, mas pós-Cyber. E o que acontece? É um momento de conseguir, é um termômetro, né, pra gente, para entender se o pessoal quer consumir somente mesmo esse fantasma mais clássico, mais tradicional, né, fantasma mais original, ou fantasmas que já vêm numa atuada diferente. Esse do Olicen, a gente fala que é um fantasma que ele tem umas peculiaridades bem, assim, na fala dele já é bem peculiar, a forma de lutar dele já é mais peculiar. Então, é aquele termômetro. Como que o cara que lia o McCoy vai ler esse fantasma? Como o cara vai se sentir com isso? Porque com a saída desse ônibus em si, né, com essas possibilidades, o leque vai se ampliando. O leque vai se ampliando bastante. Inclusive, nós estamos estudando a possibilidade de lançar o Fantasma de Amparo novamente, de reimprimir esse fantasma. Então, esse ano a gente está estudando muito essa possibilidade. Muito. Com anel ou sem anel? Depende, a gente tem que ver, porque a Kings é meio chatinha com brinde, a gente tem que mandar aprovar. Talvez esse não venha com anel, mas pelo menos o quadrinho a gente vai estudar a possibilidade. Pensei até em fazer algum outro brinde, não sei, para compensar esse do anel, porque na época era outra época, né? Eram outras autorizações, eram outros materiais, então não minto para você que eu penso muito nisso. Queria muito que saísse. Então vamos lá. Cronograma para 2025. Pela ordem, mais ou menos, o que vem aí esse ano? Bom, vamos lá. Neste momento específico, eu posso passar para vocês 3 produtos, né? O primeiro deles é o Ônibus do Olicen, né? A gente já anunciou até. Em breve eu vou soltar a capa dele atualizada, a gente tem algumas modificaçõezinhas nela. E garantido mais 2 ônibus do McCoy e um do Cyber, né? Um de cada. Por que eu digo garantido? Porque nós estamos em momento, né, de negociação, estudando com outros produtos do Fantasma. Como eu falei para vocês, é o ano do Fantasma, então para o segundo semestre nós estamos pensando em várias coisinhas legais para vocês aí. E também estamos visando no ano que vem, que é o ano do aniversário do Fantasma. Então é um ano, por isso que a gente está estudando muito o que vai ser lançado e trabalhado no segundo semestre, para poder escolher o que é mais apropriado para trabalhar nesse ano tão importante que são os 90 anos dele. Mas garantido nós temos 3 ônibus, né? É engraçado que a gente fala assim que são um lançamento cronológico, né? Tipo, o lançamento do
o McCoy, o Cyber e o Odyssey, né? Falaram, poxa, vocês pegaram literalmente, pontuaram isso, né? Mas vão ser esses 3 lançamentos. Estamos esperando um retorno legal do Odyssey, né? Muita gente procurava, pedir esse ônibus, que é um pouco fora da fase clássica do Fantasma, e é um ônibus muito importante para que se abra o leque dele. Então, é exatamente o consumo de vocês que vão nos nortear para viabilizar outros projetos. Porque projetos tem muita coisa em mente. A gente tem muito projeto do Fantasma que, olha, vou te falar a verdade, a gente olhando para a pasta de projeto, ontem mesmo eu estava vendo com o pessoal, cara, é desesperador, a gente quer lançar tudo, velho, é muita coisa boa. Mas a gente está esperando algumas surpresinhas ainda que já está em processo de negociação, então por isso a gente mantém ainda em off. Porém, já deixando bem claro, vocês vão ficar sabendo tudo em primeira mão aqui no canal, que eu vou passar pro Glaucio. O pessoal bater na caneta já vem para cá, tá? Vocês podem ficar tranquilos com isso. Mas garantido, assim, garantido que eu digo assim, de material já pronto, impressão, em revisão, diagramação, tradução, nós temos 3 ônibus, né? O do Odyssey já está pronto, né? Já está em processo processo gráfico, né? Creio que agora os próximos sejam do Cyber, do McCoy e do Cyber. Ou do Cyber primeiro, depois dá uma olhadinha na ordem, mas acho que é próximo McCoy e depois Cyber, se eu não me engano. É uma fase que para mim é muito importante do McCoy, porque após o segundo ônibus, que era aquele momento daquela dor da Segunda Guerra Mundial, tem o resultado disso, né? A expressão, a expressividade que eles tinham com o pós-guerra ou com durante a guerra, né? O durante a guerra e o pós-guerra o Fantasma é muito expressivo, né? E eu creio que nesse terceiro ônibus ele está muito expressivo. E eu sinto muito isso. Como historiador, geógrafo, eu vejo muito isso. E eu me nortei muito pelo meu avô, porque as histórias estão nesse terceiro ônibus, ele já chegou a ler das edições antigas. Eu me recordei quando eu estava lendo os arquivos e, poxa, ele sentia isso também. E é uma coisa que você vê que não está tão distante, em questão de tempo, né? A gente está falando de 2002, 2003, quando ele contava para a gente o Fantasma. E a gente está falando de 2025. Imagina então 2035, 2045. A gente vai pulando esses anos e você vê que assim, o Fantasma continua sendo expressivo. Ele continua, mesmo sendo um quadrinho clássico, ele não sofre tanto quanto alguns outros títulos que são maravilhosos também, porque lance de, o personagem está datado, o personagem não se expressa mais, não fala mais com o público. O Fantasma ele tem uma característica que eu acho fantástica de comunicação com o leitor, né? E nós estamos aproveitando, né, inclusive este semestre aqui que nós vamos ter esses 3 ônibus, para avaliar também como está essa comunicação com esses artistas específicos, né? Com o McCoy, com o Cyber, com o Odyssey, como vocês se sentem com isso, e vai ser o feedback de vocês que vai ajudar a gente. E uma outra surpresinha que eu já posso falar para vocês, os nossos planos que nós estamos estudando, né? Estamos estudando uma possível reimpressão, né, do Fantasma por Dinheiro. Muita gente vem pedindo, tem muitos leitores que, Igor, a gente está vendendo um preço absurdo e tal, então nós estamos estudando uma possibilidade aí de uma tiragem um pouco menor, limitada, tá, gente? Lembrando isso, por favor, porque depois acaba muito rápido, o pessoal quer me matar. Então, é igual aconteceu com o Texas, o Sinal de Amo, que é uma tiragem menor, né? E aconteceu o mesmo caso do Fantasma de Amparo. O pessoal pede muito por causa do valor. Então, assim, nós vamos lançar, dependendo da demanda da galera, dependendo dos estudos, uma quantidade limitada do produto, e a gente avisa o pessoal, então manda ver. Então, estamos estudando essa possibilidade, tá? Não vou dar 100% ainda, porque depende do cronograma. E como eu já falei para vocês, ano que vem é 90 anos Fantasma, a gente está tomando muito cuidado com o que vai lançar. Como lançar, a gente está tentando tomar assim, um cuidado extremo para que fique a melhor experiência possível para vocês, gente. Aí é interessante que eu vou perguntar para você, eu sempre gosto de dizer que eu provoco, né, as pessoas que vêm falar. A pior maneira de me fazer ficar quieto é dizer, tem coisa que eu não posso contar. Aí eu gosto de dar uma cutucada, né? Vai que, né? A pessoa sem querer fala um negócio assim. Mas falando sério, você falou, por exemplo, no início do nosso papo, sobre como o Fantasma, né? Ele tem essa coisa, ele tem o cânone das tiras, aí ele tem o cânone da Gold Key, da Charlton, aí ele é publicado pela Moonstone, pela Dynamite, pelos suecos, né? Tem história australiana, desenhada por brasileiro na atualidade.
as próprias histórias brasileiras produzidas para a RGE, ali na época em que o Fantasma estava na RGE. Tanto que eu digo que o Fantasma ele é um personagem que ele tem um multicânone. O cânone do Fantasma, por si só, ele é múltiplo. E aí eu pergunto, né? Há pelo menos... Você pode responder só sim ou não. Há pelo menos alguma ideia ou algum interesse de trazer materiais do Fantasma de editoras como Moonstone, Dynamite, Matt Cave, DC, Marvel? Há pelo menos uma vontade disso? Isso eu tenho dúvida. Tipo, a vontade nossa, quando junto o pessoal do editorial e da diretoria, e eu que sou empolgado, é trazer tudo. Mas a gente tem interesse em trazer muita coisa para cá ainda. O que a gente está fazendo agora é estudar quais materiais a gente tem a viabilidade de trazer, quais não. Mas por mim, tipo, eu sou um grande fã do Valmir Amaral também. Eu sempre levanto a lebre, gente, o que vocês acham e tal. Então, estamos estudando e tal. Então, assim, tudo está em estudo, gente. Tudo está em análise, está tudo na mesa mesmo. E nós aceitamos, assim, de extremo bom grado que vocês mandem pra gente sugestões também, tá? Isso norteia muito e tem uma grande diferença pra gente. Porque, nesse momento, nós estamos prezando muito pela comunicação de vocês. Essa ponte é muito importante, né? Para saber o que vocês estão consumindo, qual a satisfação do consumo de vocês. Pô, Igor, essa fase já deu o que tinha que dar, cara. Dá uma segurada. A gente quer algo mais recente e tal. Então vamos correr até de alguma coisa mais recente. Não, Igor, o clássico é insubstituível, a gente quer mais coisa clássica. Então vamos botar o pé no acelerador. Nesse momento, creio que todos vocês estão percebido, nesses últimos 2 anos da MITS, pisou bastante no acelerador com o Fantasma. Pisou bastante. A gente já está no 7º ônibus, né? Indo pro 8º. Esse ano aqui é capaz de chegar no 11º, 12º, a gente está avaliando ainda. Mas como já está confirmado, já pode botar que já vão até 10 ônibus já. E é uma coisa que, assim, muitas vezes a gente sonhou e nunca imaginou que ia ter. É um caminho que o Fantasma está percorrendo muito legal. A organização, a ordem cronológica. Eu encho muito o saco pessoal para a gente analisar a possibilidade de artistas que ficaram menos tempo, como o Bill Lignante, ou da Charlton também, que eu sempre esqueci o nome dele, que é antes do Don Newton. Teve o Bill Lignante, foi um dos que teve maior longevidade, e teve... Peraí que eu vou te dizer. Eu sempre usou o nome desse cara todo o tempo com os clientes aqui, cara, e agora em cima da cabeça é praga isso. Aí que eu já te digo. Tem o Trapani, tem o Delbo, Boyetti, Alash Boyetti, né? Também teve várias histórias. Eu pego bastante, a gente muito sabe com essas histórias, e o pessoal pede muito pra gente. Sim. Sempre vou questionar isso, gente. Então, assim, eu tô sempre brigando pra vocês, a gente tem alguma coisa. Obviamente, existem materiais que são muito mais complicados de encontrar. Então, igual no Juliante, as pessoas falam, mas é só pegar e colocar. Não é bem assim, a gente tem que encontrar esse material em um estado bacana, também fazer um trabalho de restauração, igual o Don Newton, né? De recolorização, fazer um trabalho fantástico no material. Dias em cima de uma página, né? Então, você que o cara fez um trabalho assim, minucioso, né? E para materiais dessa época tem que ser realmente um trabalho minucioso, gente. É o que eu falo muito pro pessoal. É a mesma coisa que eu falo sobre o Tex, quando a gente fala do ônibus, né? Que são materiais um pouco mais antigos. Tipo, não é só pegar e lançar. Tipo, esse material que é recente, que é novo, você tem o quadrinho já requadrado, você já tem os traços digitalizados, você tem já balão limpo. Você até quadrinho que vem sem o balão. Você já pode manipular o balão, reduzir, aumentar. Agora, esses materiais clássicos tem que ter um cuidado muito maior. Tem que ter um carinho, arrisco dizer um tesão para você trabalhar com ele. Porque ele demanda muito isso. Ao contrário do que o pessoal aí andou dizendo, não é simplesmente escanear o material e imprimir. Não. Né? Eu digo isso porque eu tenho toda a fase da Gold Key, King Comics e Charlton em scan. Sim. Mas
assim, você olha para a qualidade daquilo e olha para o material que vocês estão produzindo na Mitos, tá, não tem o que comparar. Um cliente não é só... Ele veio aqui e falou assim, agora é esse aqui que vocês vão lançar? Quando eu olhei para aqui, eu falei, rapaz, pensei, meu, tomara que não seja, porque ele mostrou realmente, não dá para ler o texto, o balão assim, era uma sujeira visual, assim, absurda, porque no papel de uma forma, quando o cara escaneia e bota lá, já é outra situação, né? Ainda mais um material muito antigo, então um cuidado, um trato muito diferente. Foi um trabalho muito exaustivo pra galera, pra equipe. O pessoal fez por tesão mesmo, o negócio ficou muito bacana mesmo. Isso eu vou te dizer, o Fantasma de Tinhapara, as histórias italianas, né, as grandes aventuras, e esse agora do Dom Newton, eu digo, olha, isso aqui é uma das coisas mais bonitas que já lançaram do Fantasma, me arrisco a dizer, no mundo. Sim. Me arrisco a dizer no mundo. Porque eu cheguei a ver tem um encadernado do Dom Newton lançado lá fora, acho que pela Hermes, que, cara, eu cheguei a ver, não chega aos pés do que a Mitos fez. Eu acho que ele tem mais que essa fase, né, se não me engano. Eu tinha chegado a ver ele. A fase que a gente pegou tinha mais algumas histórias, não tinha? Tinha mais algumas. Eu acho que eram anteriores a Charlton e tal, todo esse lance. Sim. É porque a Charlton, na verdade, ela herda o título de outras duas editoras, né? Começa com a Gold Key para, a King Comics continua a revista, depois a Charlton continua. Sim. Tem até uma curiosidade que a King terminou no número 28 e a Charlton pulou direto pro 30. Não tem 29. Putz. Nunca foi publicado 29. A Charlton resolveu começar no número 30. Né? A galera com o número é complicado, né? Tipo, tem toda de numerologia também, é uma loucura, né? Igor, meu querido, muito obrigado por esse teu papo aqui, por dar essa atenção para o Fantasma Brasil. O microfone é seu para você falar o que você quiser. A fala é sua. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado pelo apoio. Eu sigo o Fantasma Brasil há muito tempo. Acho que desde o comecinho aí que eu tô com vocês lá seguindo. Sou meio caipira na internet, não sou de falar tanto, eu sempre acompanho há muito tempo. Fantasma para mim é algo muito especial e compartilhar com vocês isso se torna mais especial ainda, muito legal. O bate-papo com a galera, os feedbacks, você encontrar fã aqui, o cara começou a ler por causa do avô, e o cara tem 19, 20 anos aqui, e ele se encontrar com outro leitor de 82 anos, os dois conversarem da mesma parada, é algo assim impagável, é algo impecável, é uma das poucas experiências, das poucas não, né? Porque tem muitas aqui, mas sobre o Fantasma, né? Por muito tempo eu não tinha tanta experiência de leitura do Fantasma, porque eu sei numa comics, uma outra gibiteria, você não via tanta gente falando sobre. Na Mitos, uma das poucas vezes que eu ouvi falar sobre o Fantasma, se tornou uma das muitas vezes, porque se ampliou o hall aqui na loja, que é um espaço para isso, justamente, se ampliou o leque de títulos, se ampliou as especulações de possibilidades, e ver isso voltando, pegando esse fôlego, fãs mais novos, fãs mais velhos, e todo mundo encontrando esse espaço, encontrando assunto, possibilidades, especulações, propostas, é fantástico, porque é o que faz o personagem se manter vivo por 90 anos, como vai acontecer no que vem. É isso que faz o espírito andar, né? Tipo, acho que isso pra mim é uma coisa assim, surreal. Eu sinto cada ação que a gente faz pelo Fantasma aqui, cada título que a gente pesquisa e indica pro editorial, eu sinto que é algo que, assim, eu sinto como se eu estivesse sendo guiado pelo meu avô, que amava tanto, que deixou a gente há muito tempo, mas que amava tanto Fantasma. Eu tô fazendo alguma coisa que ele gostaria muito de ler. Então, além de eu amar o personagem, eu sinto que eu também tô fazendo algo para alguém que amava, né? E creio que muitos de vocês que estão vendo o canal hoje, Fantasma Brasil, tem isso, né? Tem um parente que mostrou, um avô, um pai, um primo, alguém que apresentou o personagem. E o Lifalk falava muito sobre gerações, né? Então, o Fantasma, ele atravessa gerações, não só o próprio Fantasma, mas o Fantasma, por nós, leitores, vai atravessando de geração em geração, vai tornando ele cada vez mais vívido, mais forte, e vai se tornando cada vez mais essa coisa bonita que está se tornando agora. Agradecer muito pela confiança, muito pelos e-mails, pelas mensagens, pelos WhatsApps, pelas sugestões, tá, gente?
e avisar que esse trabalho vai continuar nessa fase da Mitos que a gente está agora. Nós estamos dando esse espaço para vocês, vamos continuar dando esse espaço para vocês. E a partir daqui, só novidades, só coisa boa. Obrigadão pela oportunidade, pelo espaço, gente. E a gente encerra o vídeo com uma galeria completa das capas do Fantasma publicados pela Mitos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein? Justice with a heart so pure. Against all wrongs, he stands secure. The ghost who walks, the man of light, fighting evil in the darkest night. With devil by his side and heroes stride. The phantom's legend far and wide. Cave, his legacy flows. A line of warriors the jungle knows. Swore to justice with a heart so pure. Against all wrongs, he stands secure. Diana Palmer, his love so true. A bond unbroken through and through. With courage and grace, she stands by his side. Together they face the world's dark tide. The ghost who walks, the man of might, fighting evil in the darkest night. With devil by his side and heroes stride. The phantom's legend far and wide. No superpowers, just strength and skill. A myth of immortality, will of steel. Generations pass and those to come. The phantom's oath, forever strong. The ghost who walks, the man of might, fighting evil in the darkest night. With devil by his side and heroes stride. The phantom's legend far and wide. In the pages of time, his story's told. A hero's journey, brave and bold. The phantom lives in hearts and lore. A timeless guardian forever.